Olá, eu sou o Rafael, esse aqui é mais um vídeo de Enquadros e hoje um vídeo de lista temática, com 10 quadrinhos sobre cristianismo para você ler ou presentear as pessoas nessa semana de Páscoa. Ficamos umas semanas aí sem lista, mas como é uma data fácil de montar uma lista, afinal sai quadrinhos sobre o tema cristianismo a rodo, afinal estamos assim no ocidente, eu separei alguns aqui que eu gosto bastante para mostrar para vocês e comentar um pouco sobre. Alguns deles não vão estar em catálogo, mas sempre tem os sebos por aí, sebos online para correr atrás. E como não é gibi de herói, eu acredito que não serão todos que estão com preços de mercenários livres. E para começar, vamos logo com um queridinho aí da gibisfera brasileira, já é recomendado há mais de 10, 12 anos aí pela galera. Retalhos do Craig Thompson, que é esse volumão aqui. O Craig Thompson já tem 3 quadrinhos dele publicados aqui no Brasil, que é esse Retalhos, Habib e o Space Dumplings. E tá para chegar o Ginseng Roots, que é um bem aclamado dele lá fora. Um queridinho, como eu falei, dos leitores brasileiros de quadrinhos, sobretudo daqueles que estão começando a ler uns quadrinhos mais autorais, fora dos super-heróis. Porque é um coming of age baseado principalmente na experiência de um menino católico criado num lar conservador, que inclusive frequenta retiros de grupos de jovens cristãos e tal. E aqui nós vemos esse cristianismo exacerbado influenciando no desenvolvimento desse jovem, desse adolescente e de seu irmão mais novo, e no relacionamento dele com as pessoas ao seu redor, esse sentimento de culpa e tal, e vai mostrando como ele lidou com isso e falando o que ele se tornou no futuro. E mais, é uma autobiografia, né? Então tem um pouco disso das autobiografias masculinas que sempre retomam a uma infância sofrida, injusta e tal. E essa aqui é permeada pelo cristianismo estadunidense. Recomendo, se ainda tiver disponível, vale a pena correr atrás. É um quadrinho bem volumoso, mas bem gostoso de ler, né? Você lê ele rapidamente, porque as páginas, como eu mostrei, não tem tanto texto assim e a arte é muito fluida. O encadeamento dos quadros e tal funciona muito bem e dá uma dinâmica interessante para a história. Outro quadrinho gringo, esse mais especificamente sobre cristianismo ainda, mas a partir de uma perspectiva de pesquisa histórica mesmo, que é o Maria Chorou aos Pés de Jesus, Prostituição e Obediência Religiosa na Bíblia, do Chester Brown. Isso aqui é basicamente o Chester Brown retratando e escrevendo sobre a prostituição aparecendo em diversas partes da Bíblia Católica, né? Não só nas histórias ou nos capítulos que envolvem Maria Madalena, mas também desde o Velho Testamento. Foi publicado aqui pela WMF Martins Fontes, nesse formato pequenininho, poucos quadros por página, mas bicho, muito bom. Se o Crumb tem aquela adaptação do Gênesis, né, da Bíblia, que eu acho muito chato, apesar de belamente ilustrado, esse aqui é mais um trabalho de pesquisa mesmo, com o Chester Brown escrevendo suas opiniões e o que ele achou da história, por que ele optou seguir por tal abordagem, em quem ele se baseou de fontes e tal para construir isso aqui. E assim, é baseado na Bíblia, né? São interpretações livres da Bíblia, mas interpretações plausíveis. Recomendo bastante. Esse aqui é muito bom. Agora vamos para uma leva de nacionais, começando pela revistinha Diarreia de Páscoa, que saiu pela Beleléu, né? Do Pablo Carranza. E é basicamente histórias escrotíssimas, cheias de escatologia com o tema de Páscoa. Aqui nós vamos ter inclusive o Rivelino, da Smegma Comics, né? Temos também imagens publicitárias, né? Por exemplo, do Dolinho Guaraná dando uma mijada na boca do Coelho da Páscoa. Temos também o Super Jesus, que o Pablo Carranza tem postado bastante nas redes sociais. É uma revistinha curtinha para você ler, dar risada, pensar, caralho, como é que esse bicho pensou nisso? E é isso aí. Outro quadrinho nacional que fala sobre cristianismo é o Como Pedra, do Lucas Johannathan, e sobretudo é sobre um cristianismo assim fundamentalista, fanático, que age em cima da fé das pessoas fragilizadas para tirar vantagem. É um conto assim muito comum no sertão e nos interiores aí do Brasil, onde temos seca, fome, falta de acesso a serviços básicos, onde essas igrejas, onde essas empresas que se passam por igrejas muitas vezes se aproveitam da fé das pessoas para torná-las fanáticas
e sugar o pouco que elas têm. Esse quadrinho ganhou o Jabuti, fez sucesso lá em Anguleme, está sendo publicado em outras línguas, é um must-have aí dos quadrinhos nacionais recentes. Mais um quadrinho nacional é Cesariana, do Lucas Marques, que parece ter um pouco de autobiografia aqui, porque narra, novamente, é um coming of age, e Lucas é o nome do personagem principal também. Tem uma criação cristã, muito cristã, e em contato com dois novos amigos ali, a Ana e o César, que tem suas vivências e tal, acabam colocando em xeque muita coisa do que o Lucas acredita da vida sobre esse prisma religioso. E o contato dele ali na adolescência, na vida de jovem adulto, com outros tipos de pensamentos, inclusive o niilismo, vai levar ele a questionar a própria fé. É um quadrinho sobre cristianismo que talvez muitos cristãos não vão querer que você tenha contato. Então talvez não seja um bom presente para dar para aquela sua tia extremamente católica, que ela talvez se sinta ultrajada com o que tem aqui. Mas é um quadrinho muito bonito, sensível, e recomendo muito a leitura não só dele, né? E os outros quadrinhos de Lucas Marques também. Mais um nacional, Lavagem do Chico. Esse eu acho que está fora de catálogo, né? Inclusive a editora Mino não publica mais quadrinhos, então para isso aqui ser republicado depende do Chico e de outras editoras irem atrás. Lavagem é mais um conto sobre fanatismo religioso, religiões neopentecostais que abusam das pessoas em situação de vulnerabilidade para tirar o pouco que elas têm. E aqui está entremeado, é claro, com misoginia, violência contra a mulher, abuso, situação de vulnerabilidade, como eu já falei, em uma narrativa muito violenta e gráfica. Tá? É como se o pastor que estivesse ali pregando na TV entrasse na casa da pessoa e a ameaçasse diretamente de que ela vai pro inferno se ela não fizer o que Deus e o marido dela manda, sabe? É um quadrinho do Chico, inclusive, como vocês viram, com a arte belíssima. E embora esteja difícil de achar, deve dar para achar online aí também. Agora voltando aos quadrinhos gringos, eu fiz uma seleção de obras do Jodorowsky aqui, porque basicamente todas as obras do Jodorowsky falam sobre a vinda de um Messias, né? Mas eu escolhi três que são especificamente sobre esse Messias católico e sobre catolicismo. O mais famoso dele é Borgia, que ele escreve e o Milo Manara desenha. A arte aqui é espetacular e são 4 tomos reunidos em um volume integral nessa edição da Pipoca Nanquim, que deve estar para ser relançada aí por esses dias. É um quadrinho muito gráfico, tá? Tem muita nudez, muita violência, cenas picantes, porque nós acompanhamos a ascensão da família Borgia com a chegada do patriarca deles ao papado, a cadeira de papa da Igreja do Vaticano, né? E com isso nós vemos basicamente um House of Cards ou um Succession ali, onde essa família Borgia vai aprontar poucas e boas na Roma, na Itália e na Europa, com o poder da igreja sob a tutela do cardeal Borgia. É um quadrinho absurdo, é um quadrinho muito bom, vai ofender muita gente, como ofendeu tempos atrás. Tem a série, né, do Borgia, que ele é interpretado pelo Jeremy Irons, que é uma ótima série, traz mais dramaticidade, só que aqui é bem mais gráfico, né? Aqui o Jodorowsky estava muito preocupado em chocar a sua audiência. E aí, se você não achar o Borgia para comprar agora, você pode comprar o Papa Terrível, que é basicamente uma sequência espiritual. E é tão sequência espiritual que ele traz os mesmos temas, situações muito parecidas, é praticamente um clone, só que o Papa aqui tendo uma predileção por relações homossexuais, enquanto que lá o Papa se relacionava mais com mulheres, né? Talvez por conta das críticas de dinossauros lá da série Borgia ao Jodorowsky ter sido muito misógino, inclusive chamar o Milo Manara para ilustrar suas histórias talvez seja uma red flag, né? Aqui ele constrói cenas junto com esse Theo de relações homossexuais, né, homoafetivas. Então ele acaba chocando ainda mais o católico e cristão, mas aí acaba chocando também parte de sua audiência, que é bem machista, bem homofóbica. E ao mesmo tempo, assim, se você não leu Borgia e vem ler o Papa Terrível, a história de Júlio II,
você vai achar isso aqui sensacional porque você não teve contato com Borgia ainda. Então, sua primeira experiência, se for essa aqui, quando você for para Borgia, vai achar repetitivo. Se você leu Borgia primeiro, vai achar isso aqui repetitivo, que é basicamente a mesma coisa, só que com um artista diferente e com um prisma sexual também diferente. Mais um quadrinho do Jodorowsky e é A Louca do Sagrado Coração, que eu tenho que apresentar tapando a capa para cobrir os seios desta moça da capa. E aqui a arte é do Moebius, que é Covardia. Nessa história aqui, nós vamos ver meio que a história de Maria correndo para dar a luz ao Jesus Cristo numa América Latina dominada pelas Farc, com viagens de peiote, onde o pai dessa criança que vai se relacionar com essa Maria é um professor de uma faculdade e essa Maria é uma de suas alunas, enfim. Tem tudo que você pode esperar de uma história de Jodorowsky, todos os exageros, todas as tramas rocambolescas e messiânicas, mas aí desembocando numa revolução no meio das selvas ali da América Latina, sabe? É divertido demais, é muito bem ilustrado. E novamente, né? Se você gosta dos temas que o Jodorowsky aborda, se você gosta dos traços do Moebius, que aqui inclusive é tudo em preto e branco, né? É algo assim diferente do que nós temos publicado no Brasil atualmente de Moebius. Você tem que correr atrás. É volume único, um volume muito bonito, né, da Veneta, e também, como quase todos da lista, é um que talvez você não vá querer oferecer para aquela sua tia cristã demais. Para terminar, Deus em Pessoa, do Marc-Antoine Mathieu, lançado pela Comic Zone. Acredito que foi o primeiro álbum do Marc-Antoine Mathieu que saiu no Brasil, que saiu pela Comic Zone, depois veio aquela série do Julius Correntin Equifax, Prisioneiro dos Sonhos. Nessa história aqui, Deus desce à Terra e ele começa a ser questionado e interpelado por profissionais de áreas diferentes que querem descobrir se ele é Deus mesmo, né? Se tem como provar a existência desse Deus. Além de outros profissionais quererem explorar essa imagem de Deus e usá-las para vender seus produtos, para passar uma mensagem, enfim. É um estudo de tipo, Deus veio nos tempos atuais, nós não estamos prontos para recebê-lo, para entendê-lo e vamos tratá-lo como um produto, né? Algo a ser vendido, algo a ser analisado, algo a ser comercializado, publicizado, questionado. Enquanto isso, Deus, todo benevolente, vai fazendo tudo o que lhe é pedido, né? Afinal, sua criação está precisando de si para vender algum produto, vender um sabonete, sei lá. É um quadrinho muito divertido, é interessante, tem pensamentos interessantes a respeito de Deus e a respeito do cristianismo atual nos tempos contemporâneos. Que cristianismo é esse? Que você, para ser cristão, precisa mostrar no seu Instagram que você foi no seu culto ou que você está praticando bem. É meio que um cristianismo do espetáculo, né? Não que anteriormente não era, mas acho que agora com a facilidade de acesso a uma câmera, a exprimir sua opinião na internet, que uma ou outra pessoa ali vai ler, se tornou mais um espetáculo do que antes. E esse aqui é um que dá para dar de presente para qualquer tipo de pessoa, embora talvez você não ache mais ele em quase lugar nenhum. Os quadrinhos da Comic Zone costumam sumir muito rápido e quando somem eles não costumam reaparecer em sebos, ou quando reaparecem esgotam logo porque poucos foram impressos, né? Esse foi o Enquadros de hoje, com a lista de quadrinhos para ler e presentear na semana de Páscoa. Mas e você? Tem mais alguma dica de quadrinho? Pode ser aquele Bíblia em Ação, ou aquele Eixo Absoluto do Laudo Ferreira. Tem vários outros mais simpáticos à fé cristã, mas como as minhas listas refletem os meus gostos literários, quadrinísticos e experiências de vida, eu achei por bem trazer esses que foram citados aqui. Agora aqueles recados de sempre, curta o vídeo se você gostou, dê o dislike se você não gostou, de qualquer forma ajuda, comenta aí embaixo, compartilha e se inscreve no canal para receber os vídeos, né? Esse foi o Enquadros de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.